Já faz muitos anos que tive meu primeiro diário, mas fui dar uma olhada nele e creio que não interessaria a vocês em nada, a não ser que estejam interessados em Haywards Heath nos anos 1970. Parto do pressuposto de que não estão, sem nenhuma ofensa nem a Haywards Heath nem aos anos 70, considerando que na época eu gostava muito de ambos. Mas alguns dias atrás, depois daquele encontro com Elizabeth, fui à primeira reunião do Clube do Crime das Quintas-Feiras e tenho pensado que talvez valha a pena escrever a respeito. Como aquele diário sobre Holmes e Watson que alguém escreveu, sabem? As pessoas amam um assassinato, não importa o que digam em público, então vou fazer essa experiência. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gi e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha opinião sobre a leitura do livro O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Já adianto que eu gostei muito dessa leitura, então provavelmente eu vou rasgar elogios a ela, porque realmente foi uma ótima experiência. Eu gostei do livro do início ao fim, então provavelmente esse será um episódio em que eu falarei muito bem dessa leitura. Esse livro eu já tenho há um tempo, mas eu demorei muito para poder ler ele. Quem leu ele primeiro foi a minha mãe e a minha irmã. Elas acabaram lendo primeiro. A minha mãe gostou muito desse livro e ela acabou lendo os outros que a gente tinha, que são os que já foram publicados. E eu fiquei para ler esse livro e esperando o tempo certo para poder ler. A gente ficou sabendo que sairia uma adaptação pela Netflix e a gente ficou bem empolgado por isso e eu pensei, ótimo, vou ler o livro antes do filme sair. Mas eu confesso que eu acabei esquecendo e quando chegou na semana em que o filme seria lançado numa quinta-feira, eu falei, eu preciso ler, eu preciso dar um jeito de ler esse livro todo antes de assistir ao filme. E aí foi o que aconteceu. Comecei a ler esse livro nessa semana e acabei devorando ele em pouquíssimo tempo, de tão bom que eu achei esse livro. Para quem não conhece o livro ou não conhece a história desse livro, né? A gente tem uma casa de repouso localizada em algum lugar da Inglaterra. E nessa casa de repouso, nós temos um grupo de pessoas idosas, né? Que fazem parte de clubes. Eles têm, na casa de repouso, vários clubes em que as pessoas podem passar tempo fazendo algo. Então tem o clube do quebra-cabeça e tudo mais. E tem esse clube específico, que é o clube que discute ópera japonesa, que é composto pela Elizabeth, pelo Ibrahim e pelo Ron, que na verdade não é isso, né? Na verdade eles se reúnem para discutir casos de crimes, né, casos arquivados de crimes antigos. Então eles pegam esses casos e começam a discutir entre si, usando as suas habilidades, né? O Ron, ele é um ex-sindicalista, o Ibrahim é um psiquiatra e a Elizabeth é alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que ela é, mas a mulher realmente parece ter um conhecimento muito grande sobre essas questões de investigação. E eles discutem essas questões de crimes, né? Como desvendar esses crimes por pura diversão. Então ali tá todo mundo passando o seu tempo, o tempo que eles têm livre. E é então que eles conhecem a Joyce, que é uma ex-enfermeira, e começam a fazer perguntas para ela, para poder identificar coisas para o próprio caso. E é então que a Joyce é convidada para participar desse clube. Só que até então, o pressuposto, né, a ideia desse clube é de discutir casos arquivados que já foram fechados há muito tempo. E só que agora aconteceu um assassinato bem pertinho deles. E eles vão ter a possibilidade de investigar esses acontecimentos. Então, é um livro sobre investigação, tem muitas camadas de comédia, é muito divertido e tem tudo o que eu realmente adoro num livro. Tá? Então isso eu posso dizer para vocês. O que eu senti? O livro mal começou e eu já amei. Realmente já amei de verdade. A narrativa, ela é muito divertida, ela é gostosa de acompanhar, realmente é uma escrita muito despretensiosa que faz você simplesmente se envolver e seguir, né? Então não tem nada de extremamente genial nisso, mas a história é tão bem contada, é tão bem organizada que você simplesmente vai, você mergulha no livro e fica lá. E realmente não tem vontade de sair, né? Eu acho muito interessante porque tem a questão do humor britânico, que é um humor mais refinado, é um humor mais inteligente. Mas ainda assim, eu acredito que é um humor muito parecido com o nosso. Então é algo que realmente você se envolve e você se diverte.
tem umas pontuações muito bacanas e falas muito específicas que não tem como você passar batido. Realmente é muito engraçado, muito divertido. Eu amei a forma como a história foi contada, porque você tem diversos capítulos que são bem curtinhos, então não fica cansativo, não fica monótono. E esses capítulos, eles intercalam entre o ponto de vista da Joyce, que é, na minha opinião, a melhor personagem desse livro, ela é maravilhosa, e outros capítulos que são escritos em terceira pessoa. E é tudo muito interessante porque é tudo muito organizadinho, fechadinho, uma coisa se conecta à outra e são muitos pontos, né, durante a história, são muitas camadas que vão se apresentando durante a história, até porque também tem muitos personagens envolvidos, tem vários enredos separados e convergem para um enredo central, né? A construção dos personagens é fascinante, então a forma como ela apresenta esses 4 personagens idosos, mostrando que ninguém ali segue um estereótipo, mostrando o ambiente em que eles estão, mostrando as pessoas com quem eles se relacionam e a forma como eles veem toda essa situação, né? Tem uma passagem muito bacana de quando eles acabam indo na delegacia e a Joyce é colocado, na verdade, né, da Joyce, o quanto ela estava empolgada de estar ali pela primeira vez e o quanto aquilo era divertido e que ela apenas ficou decepcionada porque ela não viu ninguém ter sido algemado ou jogado no chão no momento de agressão ou algo do tipo. Então, a gente vê as coisas pelos olhos dessas pessoas que têm um ponto de vista e um foco muito diferente do que se espera ou se imagina de pessoas mais velhas. Então, é muito gostoso a leitura. Eu me diverti muito lendo esse livro. Eu realmente devorei esse livro em pouquíssimo tempo. E eu realmente recomendo. Recomendo porque é divertido. Ele, apesar de tratar sobre crimes, é um livro leve e que vai ter várias questões ao trabalhar com esse assunto, né? Essa coisa da ambientação, essa coisa do clima do livro é para ser mais para divertido mesmo. Então é algo que eu realmente gostei muito e fiquei muito feliz de ter finalmente lido esse livro. Não vejo a hora de ler as sequências, estou muito empolgada pelas sequências. Acho que vai manter sim como eu posso dizer, manter esse padrão, né, de qualidade, e eu acho que é algo que realmente me satisfaz muito. É um tipo de livro que é bem o meu tipo de leitura. Eu sempre gostei muito de livros de mistério, livros de investigação, histórias de detetive, e aqui a gente tem um pouco de tudo, e eu acho isso muito bacana. Então, eu tive essas referências de Agatha Christie, que eu sempre amei ler, tem as referências de Sherlock Holmes, e eu acho que isso é muito legal porque trabalha diferentes formas de se contar esse tipo de história. E aqui é uma forma bem mais leve, mais divertida, que envolve muito mais as pessoas na contação de história, porque você tem muitas pessoas ali que são mais velhas, elas têm uma história de vida, elas têm toda a bagagem, né, de vida, e isso faz toda a diferença para você construir personagens que sejam sólidos, personagens que convençam o leitor. Então, eu realmente gostei muito, gostei de todas as histórias separadas, paralelas ao enredo principal e a forma como cada parte foi desenvolvida. Realmente é uma leitura que eu gostei muito, já falei isso, mas vou repetir, porque eu realmente estava muito empolgada para ela e achei que em algum momento eu poderia me decepcionar. Eu acho que isso é uma coisa que é natural, né? A gente vai com muitas expectativas para um determinado livro e acaba percebendo que não era tudo aquilo que a gente imaginava, que ficou faltando alguma coisa, que a gente elevou aquela expectativa tão alto que foi muito difícil para o livro alcançar. E não foi o que aconteceu aqui. Eu gostei muito de todo o processo de leitura. Eu ficava horas lendo quando era possível. Eu acho que eu terminei esse livro, ele tem 400 páginas, eu devo ter terminado ele em 3 dias, se eu não me engano. E levando em consideração que a gente tem a nossa rotina diária, né? Ler um livro de 400 páginas em 3 dias realmente é muito rápido. Mas é porque eu realmente não conseguia largar. Eu entrava, eu mergulhava e ia embora.
realmente me pegou muito essa história no lugar certo. Era um livro que eu precisava ler na hora certa e me diverti muito. E isso leva a gente para o filme, né? E é aí que tem a questão principal. Eu criei muitas expectativas para o livro e o livro alcançou todas elas e eu amei, simplesmente. Porém, o filme já não conseguiu me trazer a mesma emoção, as mesmas coisas. Então, eu também coloquei o filme num patamar muito elevado e acabei me decepcionando um pouco. A culpa é do filme? Claro que não, a culpa é minha 100% por colocar expectativas, né? A gente sabe que adaptações, elas não têm a obrigação de ser completamente fiéis ao livro, muito pelo contrário, as adaptações elas têm uma liberdade artística muito grande para recontar coisas, transformar coisas, reorganizar coisas, e às vezes até mudar algumas delas. Coisas que eu já vi em adaptações de obras da Agatha Christie, em que até mesmo o culpado no final foi mudado. Então isso são coisas que podem acontecer e a gente tem que estar preparado, né? Mas eu acho que o que houve foi o início do livro, a primeira metade do livro não, do filme. A primeira metade, ela é incrivelmente fiel ao livro. Então, não foi que eu comecei a assistir ao livro e aí a minha expectativa não foi sendo alcançada e eu fui ficando decepcionada. Não, a minha expectativa foi aumentando cada vez mais, porque a primeira metade do filme é realmente muito fiel ao livro. Os personagens são incríveis, os atores fizeram um trabalho sensacional interpretando esses personagens. E eu já tava naquele gás, naquele foco da história acontecendo. Só que do meio pro final, muitas coisas foram alteradas, no sentido de que existem muitos enredos paralelos que não poderiam ser trabalhados no filme, não daria tempo, não teria como. Então, muita coisa foi tirada, foi cortada, foi às vezes até esquecida, e a forma como as coisas foram acontecendo foram completamente alteradas. Então, acabou que do meio pro final, eu já não gostei tanto da forma como a história foi contada. Fiquei pensando se eles não gastaram tempo demais na primeira metade, tentando fazer o filme ser mais fiel, e aí perceberam que não haveria tempo para trabalhar todo o resto e acabaram correndo com a segunda parte. Eu realmente não sei se foi esse o caso, se essas escolhas já tinham sido tomadas desde o início, se eles já tinham organizado isso da forma como seria feito, quais cortes seriam feitos da história, eu realmente não sei. Não é um filme ruim, de forma alguma, é um ótimo filme, porém, como adaptação, para mim, pessoalmente, deixou um pouquinho a desejar nessa questão de organizar os enredos, porque, como eu falei, são muitos, então, de certa forma, teriam que ser escolhidos alguns específicos para isso, de qualquer maneira. Mas eu vi muitos elogios ao filme, o pessoal gostou, pessoas que leram o livro gostaram muito, e eu acho que é isso, eu acho que faz parte, né, nem todo mundo vai gostar de tudo e tá tudo bem, não tem problema algum. Pra mim ficou um pouquinho a desejar, mas não quer dizer que eu tenha odiado o filme nem nada do tipo. Eu realmente só fui com as expectativas muito elevadas. E a gente tem sempre que tomar cuidado com isso, né? Eu, particularmente, quando eu vou começar alguma coisa, eu tenho consciência que se eu estiver com as expectativas muito altas, as chances de eu me decepcionar são grandes, porque eu coloquei ali uma expectativa que não é do livro, não é do filme, não é responsabilidade deles, é minha. Eu imaginei algo baseado simplesmente na minha cabeça às vezes. Claro que existem casos em que o livro é vendido ou o filme é vendido de uma forma específica que dá a entender com todas as letras que ele vai seguir uma determinada linha ou que vai se tratar de uma determinada coisa. E quando você pega para ver o produto final, né, todo a questão, vamos usar livros como exemplo, você vai lá ver a história, lê o livro e você descobre que não tem absolutamente nada disso ali para você. Então foi te vendido algo que não foi entregue. Isso também acontece, inclusive já aconteceu comigo até recentemente. Você pegar um livro, você olhar a capa e imaginar o que aquilo traz para você, ler a sinopse e imaginar o que aquilo vai seguir. Quando você começa a ler, não tem nada do que foi exposto anteriormente. Isso pode acontecer, mas não foi o caso aqui de forma alguma. Eu acho que o fato de eu ter gostado tanto da leitura fez realmente com que eu elevasse demais o meu padrão e criasse expectativas que o filme não alcançou porque o filme tinha uma proposta diferente.
né? Bem diferente do que eu tinha em mente. E eu acho que isso é normal, isso acontece. Não tem como todo mundo gostar de tudo, né? E é isso que é legal, porque com essas diversidades a gente vai ter mais coisas diversas aí para consumir, e eu acho isso muito importante. Eu vou ler os próximos livros, né? E realmente estou com uma expectativa pela história em si. Espero que hajam outras adaptações para sequências. Realmente espero que a Netflix se mantenha firme e faça as adaptações. Mas agora eu já sei que quando eu for assistir, porque eu realmente vou querer, se forem lançadas eu vou querer assistir, eu já vou com uma expectativa mais baixa, deixando que o próprio filme me convença, né, da história e de tudo mais. Não vou mais com aquela coisa na cabeça do tipo, é a adaptação desse livro. Mas isso sempre vai acontecer, por mais que a gente saiba que isso existe, que a gente tente tomar cuidado. Tem coisas específicas que vão acabar pegando a gente, não tem como, principalmente se for de uma leitura que você ama muito e aí você vai ver uma adaptação, você vai querer que aquela adaptação seja incrível, seja fiel, te traga a mesma sensação de quando você lê o livro, e nem sempre isso vai acontecer, né? Então a gente precisa ter isso em mente a todo momento. E é por isso que eu não jogo a responsabilidade disso para ninguém. Realmente foi a minha culpa ter criado tantas expectativas. Mas de qualquer forma, esse é um livro que eu gostei muito mesmo. Já falei isso tantas vezes, né? Acho que vocês já se cansaram dessa repetição. E é por isso que é um livro que eu recomendo, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É claro que ele é um livro para um público específico. Eu conheço muitas pessoas que não têm paciência para histórias de detetive, não é o tipo de livro que elas gostam. Então, isso pode realmente afetar, né, a opinião sobre a leitura. Então, eu recomendo para quem gosta de histórias de investigação, histórias de detetive, gostam de livros divertidos, né? Porque às vezes também você pode preferir uma história de detetive que seja mais séria, que tenha uma atmosfera mais sombria. E não é o caso aqui. Aqui a gente vai ter várias questões pontuais. Vamos ter sim partes dramáticas. Tem partes também que você fica com aquilo na cabeça, remoendo por um tempo, mas o foco é trabalhar tudo isso pelo ponto de vista dessas 4 pessoas que são idosas, então elas têm uma visão da vida bem diferente, a forma de serem afetadas por questões externas também é diferente, e tudo isso eu achei que foi muito bem trabalhado aqui dentro. Eu consegui relacionar esses personagens com pessoas que eu conheço. Inclusive, a Joyce, ela é basicamente a minha mãe, e eu amei isso. E foi por isso eu acredito que a minha mãe gostou tanto dela. A forma de falar sobre as coisas, a forma de entender o que acontece em volta, coisas que ela usa ali que eu falo, gente, a minha mãe claramente falaria isso. E eu gostei muito, então é um livro que eu recomendo sem sombra de dúvida. Sei que ficou um pouco repetitivo, que eu falei demais a respeito de eu ter gostado, mas eu sou muito simples nesse ponto. Quando eu gosto, eu realmente gosto. Então eu queria vir aqui compartilhar com vocês a minha opinião sobre essa leitura, que foi uma leitura muito boa, muito divertida, sim, vou repetir. E que se vocês não leram, espero que depois de ter ouvido esse podcast vocês possam ter vontade de ler, de saber mais sobre a história, se for o tipo de história que vocês gostam. E eu gostaria muito de saber de quem leu a opinião de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram, por que não gostaram, se tinha alguma coisa no livro que vocês queriam que fosse diferente, se vocês assistiram ou não ao filme e a opinião de vocês. Eu acho que é muito válido a gente compartilhar tudo isso, sempre com muito respeito, e entender que nem todo mundo vai gostar do que a gente gosta, a gente não vai gostar de tudo que os outros gostam, e tá tudo bem. Eu criei esse podcast mais com uma intenção de compartilhar as coisas que eu gosto, as coisas que eu leio, as coisas que eu assisto, e ter também esse retorno de vocês, do que vocês andam lendo, do que vocês andam assistindo, e a gente possa ter uma discussão muito bacana e talvez descobrir novos títulos, descobrir novos gêneros e coisas diferentes aí, e poder trocar algumas figurinhas sobre leitura também.
Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, para quem conseguiu ficar aqui até o final. Eu tenho a tendência de falar bastante, não vou mentir. Acho que é algo que eu tenho em mim quando eu começo a falar de algo que eu gosto. Eu realmente me empolgo e às vezes eu realmente sou repetitiva, então eu peço desculpas por isso. Mas é algo que eu quis muito fazer, que é vir aqui compartilhar isso com vocês e falar um pouquinho mais sobre as coisas que eu gosto também. Então, muito obrigada. Tenham um ótimo dia e a gente se vê no próximo episódio.